Olá, 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 eu sou a Lídia, essa é a Ana Carol e nós somos graduandas da faculdade Senac. Eu sou do curso de marketing, ela é de ADS. Hoje nós temos dois convidados muito especiais e a gente vai querer saber histórias inusitadas, a gente vai querer saber como vocês começaram a carreira de vocês. Amiga, pode apresentar, por favor? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Senatalk. A gente está aqui com o professor Sérgio Decker e o diretor Thiago Radman. Então, Lídia. Nós estamos hoje com o Thiago Radman, que é diretor da Senatec, diretor do Senac, e o professor Decker, que é coordenador e professor na Escola Senac. Ele é coordenador na gestão e negócios. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a empresa Júnior. O que vocês têm a falar sobre isso? Bom, primeiro quero agradecer o espaço, Ana, Lídia. É um prazer poder estar aqui falando com vocês nesse novo canal de comunicação da própria empresa Júnior com as empresas, com os alunos, né, com os parceiros da faculdade, né. Eu trabalho no Senac há 20 anos, vou fazendo 20 anos agora no mês de maio, e desde o ano de 2003, quando eu entrei na instituição, e o Decker na sequência vai se apresentar também, uma das grandes marcas formativas do Senac no Brasil é a associação teoria e prática, né? Então, se a gente olhar lá o plano pedagógico do Senac, seja qual for o curso, pode ser um curso como vocês estão fazendo, de análise e desenvolvimento de sistemas, ou na área de gestão, na área de marketing, processos gerenciais, ou um curso rápido que tu vai fazer lá na escola do Senac, um curso de confeitaria, por exemplo. Qual é a grande similaridade entre qualquer um dos níveis de educação? É a associação teoria e prática, né? Então, por exemplo, lá no curso de padaria, tu literalmente tem que colocar a mão na massa para fazer. Na área de sistemas de informação, tu tem que programar, tu tem que ir lá para o computador e fazer a programação. Na área de gestão, a gente tem algumas dificuldades, né? É realmente fazer o planejamento, a execução de uma determinada atividade. E a empresa Júnior, ela vem há um tempo na faculdade, já para conseguir dar oportunidade para os nossos alunos fazerem essa associação teoria e prática, né? Então você consegue, na teoria, aprender os conhecimentos, as habilidades e desenvolver as atitudes e as ações através da empresa Júnior, ou de um estágio, ou de outra ação que possa ser executada pelos alunos, né? Mas eu vejo assim um diferencial muito grande aquele aluno que tem esse contato com, seja ela qual for, qual empresa júnior for. No nosso caso, a Senatec, que já é uma empresa júnior sólida, vocês vão falar depois, o Decker eu vou deixar para contextualizar, mas seguramente ali mais de 12, 13 empresas que se trabalha atualmente. E a faculdade tem muito orgulho de poder entregar isso, através do trabalho dos alunos, né? Fazer essa associação com o mercado de trabalho. Nós temos como visão, né, a missão do Senac é educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviço e turismo. E como visão é ser a instituição brasileira que oferece as melhores condições de educação profissional e de negócio e de serviços para o segmento que atua, que é o segmento de comércio de bens, serviço e turismo. E eu não tenho dúvida que um trabalho que é realizado pela empresa Júnior nos ajuda a cumprir a nossa visão, porque as empresas precisam perceber a diferença na formação de um aluno de uma instituição como o Senac, né? Então, falando resumidamente, eu digo, a importância é fundamental e eu me formei na faculdade Senac e não tinha ainda empresa júnior naquela época, né? Me formei na primeira turma de curso de marketing da faculdade Senac. E não existia, à época, essa associação. Nós tínhamos outros projetos muito bons, por sinal, que nós temos ainda hoje, né? Mas o diferencial que os alunos hoje têm, seguramente, ele é muito positivo, né? Deixa pro Decker. Inclusive, esse projeto do podcast, eu acho que fomenta tudo isso, né? E nos dá essa oportunidade também de exercer a nossa profissão. Acredito que esse seja realmente o primeiro podcast da Faculdade Senac, né? Sim, é o primeiro. E isso vai nos proporcionar, principalmente para os alunos de marketing, não só para os alunos de marketing, mas para todos os alunos da faculdade, né? Essa experiência real de como trabalhar com a comunicação. Eu acho que esse exemplo do nosso podcast hoje explica muito bem essa relação entre a universidade e o aluno, de colocar em prática, né?
tudo que a gente aprende. Eu acho muito interessante. Eu queria também agradecer a oportunidade, né? Da gente conseguir colocar no ar Eu não tenho esse dúvida, projeto. Lídia. Não tenho dúvida e digo mais. Se me perguntarem, nesses 20 anos trabalhando com educação profissional, qual é a marca formativa do Senac? O que um aluno que faz, seja qual for o curso, numa faculdade, no caso de vocês, ou numa escola de formação inicial continuada, é isso aí que tu está dizendo. Eu acho que a Essas prática é oportunidades. fundamental. Quando a gente começou a idealizar esse projeto, o Felipe não está aqui hoje, mas ele é um dos idealizadores do podcast também. E eu queria ressaltar assim, que nós não criamos... a gente criou sob o apoio dos professores, dos coordenadores, dos alunos também. E isso vai facilitar a comunicação entre todos os cursos. Além da integração, a gente consegue divulgar o que está acontecendo dentro da faculdade. Eu acho isso incrível, incrível mesmo. Bom, vamos pro Decker, eu acho, né, amiga? Isso, vamos começar com o professor Decker. Professor, conta pra gente, assim, qual é a tua área de especialização, como é que tu começou, como que tu te envolveu nela? Muito bem, então eu queria, antes de mais nada, cumprimentar vocês, a Lídia, a Ana Carol. Eu gosto desse nome, Decker, Ana Carol. Eu tô querendo batizar ela de Ana Carol. Sim, a minha bacana, estreia. gostei. Tô querendo batizar de Ana Quando Carol. tu falou no início, eu adotei já de Tu cara, viu como né? a Achei- sonoridade pegou, do aham. Ana Carol é boa? É Eu bem, também bem gosto. simpático, assim, Meu bem nome é moderno. artístico bem agora. Ficou bem É, bacana. Eu tô estreando agora. E então eu estava escutando as palavras do nosso diretor, né? O Tiago foi meu aluno naquela época que ele falou, né? Que, Verdade. né, Com muito orgulho. E eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês e com o Tiago, né? E ver o crescimento dele dentro da instituição, né? E o quanto a gente como professor, né? A gente se sente feliz de ver os alunos crescendo e se desenvolvendo, né, e chegando, né, em postos dentro das empresas, né, galgando, né, postos importantes dentro das instituições. E isso nos deixa muito feliz e muito realizado enquanto professor, né? Tu estavas perguntando como é que eu cheguei na carreira docente. Eu já tenho alguns anos, né, Tiago, Boa. alguns anos de carreira docente. Na verdade, agora em 2025 eu fecho 30 anos de carreira docente superior. Eu fui professor do Estado também antes disso. Fui professor do ensino fundamental e médio. O que tu notas de diferença no ensino? Desculpa, uma questão particular, mas acredito que vá acrescentar, assim. A diferença de tu dar aula e coordenar uma empresa privada, né? Que o Senac, acredito que a gente possa chamar assim. É Sim. assim que chama? Sim. Uma instituição privada. Sim. E na pública. Olha, existem... Em questão de administração, de alunos, assim, que tu enxerga de diferencial, assim? Olha, existe uma diferença muito grande em relação a várias questões, né? Mas vamos pegar, por exemplo, em questões de infraestrutura. A gente sabe que no âmbito público, muitas escolas, vamos pensar no ensino fundamental e médio, né? A gente vê todo ano, quando começa o semestre, noticiário, isso não sou eu que estou falando, mas basta a gente ver os jornais, né, mostrando as dificuldades que as escolas Sim. têm de apresentar o básico aos alunos, né, de uma infraestrutura mínima adequada, né, de suporte tanto para os alunos como para os professores. Então eu vejo que essa é uma grande diferença que existe entre o setor público e o privado. Claro, eu estou falando em linhas gerais, é lógico que nós temos excelentes exemplos também no setor público. Sim. Tá? Sabe por que eu te perguntei isso? Eu vi um projeto incrível essa semana sobre, acho que é sobre o movimento negro de Pelotas e tal, que saiu até nas redes sociais da universidade. E eu ia te perguntar exatamente isso. O que o Senac faz para esses projetos de inclusão? Para que essa comunidade, de repente, até mais carente, também seja atingida de maneira boa pela comunidade acadêmica.
Eu posso. Eu achei. Sério, Contribuir. gente, eu Mas- quis colocar isso na pauta essa semana. A gente não tinha ideia que isso estava acontecendo. Acredito que o podcast também sirva para isso, como eu te disse da primeira vez, porque eu achei um projeto de inclusão incrível e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Então, só complementando o meu raciocínio, aí já passo a palavra para eu falo o sobre. Tiago falar, que tem bastante novidade sobre isso, né? Foi muito bom tu ter levantado Sim. esse assunto, porque a gente tem bastante coisa para falar, né, Tiago? Que bom, gente. Então, eu vejo assim, essa questão de infraestrutura são pontos, né, alguns pontos importantes que a gente precisa levantar. A infraestrutura é um deles. A formação e a capacitação de docentes é outro ponto muito importante, porque não existe educação sem um quadro docente motivado e capacitado, né? Não adianta ter só uma escola bonita, com salas maravilhosas, se não tiver lá dentro um docente, né, preparado, capacitado, motivado para lidar com os alunos que, como vocês mesmos estão levantando, né, existe uma gama enorme de dificuldades que no âmbito social, em que o professor ele tem que dar conta, muitas vezes, de fazer essa leitura, né? Não só do aluno que está ali na frente dele, mas principalmente a questão social de onde vem esse aluno, né? Qual é a raiz que dele. hoje em dia, a gente não tem mais como trabalhar com igualdade. A gente trabalha com Então, que a gente parta de princípios, né? Então eu te diria a questão de infraestrutura, a questão docente, né? É muito importante. E também uma perspectiva assim de motivação do próprio aluno, né? Parece que esse é um fator muito importante, né? Que se perdeu principalmente no ensino fundamental e médio, que é uma coisa que eu vejo que precisa ser resgatada, que é buscar alternativas de motivar o aluno para ele estar dentro da sala de aula, né? Que é algo que me parece que é muito importante. Sim. Então eu te diria que é um conjunto de coisas, né? Não tem um único fator, né? Eu dentro da minha cabeça eu estou associando cada frase de vocês e analisando como de verdade real o fato funciona de fato mesmo a faculdade Senac, né? Então, Foi um dos motivos que me levou até a universidade, sabia? Foi esse na conversação para ir até a universidade foi essas pautas que me foram trazidas e foi assim que eu fui me matricular no Senac. Então, a gente tem essa visão, né, da instituição, como o Tiago falou, muito relacionado com o mercado. E nós até, se tu me permite, Tiago, vou citar um exemplo. Nós estivemos visitando semana passada a direção de uma instituição secular aqui da área da saúde, aqui em Pelotas, que é a Santa Casa. E nós estávamos discutindo justamente isso, que nós vamos fazer uma reunião entre o quadro docente da escola lá da enfermagem com os gestores lá da Santa Casa, justamente para interagir mais, para ver o seguinte, o que nós podemos fazer para entregar um aluno, né, para reverter e para preparar melhor o nosso aluno para o que realmente o paciente, no caso que está lá internado dentro do hospital, ele precisa. Né? A gente tem esse DNA do Senac de fazer esse entendimento. Complementando, professor, hoje pela manhã eu tive uma conversa então com a coordenadora da área da saúde e já agendamos aí para o início de março ir lá, né, até para complementar e para quem nos escuta entender, né, essa proximidade com o mercado é um dos grandes diferenciais do Senac. Então, imaginem o seguinte, a Santa Casa é um dos maiores empregadores da área da saúde na cidade. Eles contratam os alunos que nós formamos na área da saúde, na área de tecnologia, na área de gestão. Por sinal, nossa reunião lá era para a área de gestão, projetos na área de gestão da faculdade. Sim. Mas no fim, eles, olha, a gente seleciona e por vezes a gente reprova um aluno, seja do Senac ou de qualquer instituição, né, porque faltam esses requisitos, eu digo.
mas se a gente consegue ter mensurado os requisitos que vocês necessitam para contratar um técnico em enfermagem, por exemplo, então vamos trazer os nossos professores, trazer a Pra equipe ver de quais apoio são os para requisitos. ver quais são os requisitos Qual é a para poder necessidade. desenvolver o nosso aluno Sim. para que ele não seja reprovado no processo. É um círculo virtuoso, né? Mas para isso a gente tem que estar aberto. Não adianta eu pegar o currículo e dizer o seguinte, não, a gente vai executar isso aqui e deu. Né? Isso a gente precisa, claro, que ter um norte, é óbvio, nós temos um plano de curso, um plano pedagógico, mas nós temos essa flexibilidade de buscar essas empresas, né, ou sindicatos. Nós somos uma instituição que é administrada pela FEComércio, que é a Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, que é a maior federação do segmento de comércio de bens, serviços e turismo. Então, todos os sindicatos de empresas patronais desse segmento, eles estão vinculados à FEComércio. Então, facilita esse trânsito também com os empresários. Como é que né? vocês fazem isso? Porque até então a gente tem informações, né? A gente, dentro do marketing, a gente conversa muito Claro. que Pelotas é muito conservadora para criar coisas novas, para entrar com políticas novas, com pensamentos novos, assim. Como é que vocês fazem essa negociação, esse trâmite? Assim, vocês chegam com alguma cautela? Vocês como funciona para a gente para inserir os alunos no mercado de trabalho? Ou tô equivocada? Não é que são visões diferentes, né? Nós estamos numa instituição que ela é tradicional também. Sim, Pelotas exige um pouco que Não, que de uma seja, maneira né? geral, mas a gente também já dizia Mário Sérgio Cortella, por sinal eu adoro, O dizia o Cortella. seguinte, é Mário Sérgio Cortella, ele dizia que não tem nenhum problema de tu ser tradicional, dar uma aula tradicional, dar uma aula diz lá, uma instituição Sim. com quadro branco, o professor, não, nenhum problema. O problema é de ser arcaico. Sim. Existe uma grande diferença de ser uma instituição tradicional, um professor tradicional e um professor arcaico ultrapassado, que a gente não pode ser uma instituição ultrapassada. E para Diz em isso, relação a se renovar sempre se nos renovar, conteúdos conteúdo, e tal. parcerias. Por exemplo, o professor agora falou, o Decker, dizendo que o Senac tem novidades e quer inovar. Nós acabamos de assinar um contrato fazem 30 dias de um centro de tecnologia. Então, tu que é aluna da área de Sim, tecnologia, isso vai ser incrível, por exemplo, a gente tá sabendo Pois é, como é que vai ser exatamente. essa evolução na área da tecnologia então- ali, como vai ser agora para o futuro? Até era uma das questões, assim, como é que tu vê a evolução da a área visão como da um todo. educação no Sim, futuro, assim, como tu vê ela agora, como tu vai ver ela no futuro, como vai ser até para Isso pra área da tecnologia. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa que as ocupações do ano de 2030, boa parte delas não foram nem inventadas ainda. E eu acredito, tá? Talvez não seja Tá exatamente... entre as 5 maiores da comunicação. Isso, tá. Aí nós trabalhamos numa instituição de ensino. Aí eu Sim. pergunto para vocês o seguinte: como é que a gente forma um aluno numa profissão que ela não existe ainda? Sim. Olha o tamanho do problema, né? Então, eu respondendo a tua pergunta, Ana, eu acredito que a gente tem que estar acompanhando as tendências, sim, do mercado. Algumas vão se consolidar, outras não. Agora, a tecnologia não é uma tendência, ela é consolidada. Uhum. Agora a gente viu na pandemia as empresas que não... Inclusive é uma ferramenta. Não hoje, tenha né? dúvida, né? Então, por exemplo, a gente vai ter esse centro de tecnologia que vai ser prioritariamente para os cursos da área de tecnologia, mas, por exemplo, a intenção é colocar um laboratório de varejo lá, varejo digital, que tem a ver com a escola de gestão e negócios. Então, assim, o comércio que não está inserido no varejo digital hoje, ele está fadado ao fracasso, a gente sabe disso. Né? Então, o Senac tem que formar profissionais que vão trabalhar com varejo digital. Não adianta ali o professor Decker, que há quase 30 anos, ele está dizendo, né, trabalha na área, querer dar a mesma aula que ele dava lá quando eu me formei. É claro que ele tem as mesmas solidez, os fundamentos, os valores. Mesmos, né? Mas te reciclar recicla. Que é Isso vale para a instituição. O ponto. Então, tu falou, a área de tecnologia, ela é muito dinâmica, né? Às vezes, assim, a gente fez um grande investimento em parque de máquinas aqui na faculdade, fazem 6 meses. Daqui a pouquinho ele já está defasado. Um investimento que eu digo assim, quase 300 mil reais em máquinas, computadores, mas se tu me perguntar, tem investimento para fazer? Ih, tem muito investimento para fazer. Sim. Então, ali no Centro de Tecnologia, por exemplo, que a gente assinou esse contrato, né, ele vai funcionar toda a formação que a gente tem na área
tecnológica. E essa interação também com sindicatos, com empresas, a gente quer levar sindicatos lá para dentro, né? Por exemplo, a gente está aqui num espaço que está gravando um podcast. Nós queremos ter um laboratório nosso de podcast para vocês poderem utilizar. É o sonho, é a Né? meta. Claro que a gente precisa de parceiros, né? Mas a faculdade tem que estar inserida nisso, né? Então, olhando para frente, né? Isso que tu falou no início, é importante o aluno ter esse contato também. Quando eu me formei em marketing também, eu não tive essa oportunidade, Sim. né? Mas eu tive outras oportunidades que também me ajudaram a desenvolver. Sabe que foi a primeira coisa que eu perguntei no primeiro semestre, quando eu cheguei, o ano passado, se a gente tinha um laboratório. Sim. Que a gente pudesse lidar com essa função de estar frente às câmeras. Acho que para ela é importantíssimo esse nosso primeiro episódio também, para ver como a gente se adapta a coisas que eu acho que vão ser fundamentais. Por que eu penso isso? Por conta dessas reportagens que têm saído sobre as profissões do futuro. A comunicação não sai a maneira como tu te comunica, como tu te expressa, ela não sai desse topo nunca, né? Porque é fundamental que a gente se comunique bem. Eu acho. O que é interessante no Senac é que ele é interdisciplinar, né? Por exemplo, eu estou num curso de análise e desenvolvimento de sistemas, mas eu tenho a oportunidade de conhecer as cadeiras dos outros cursos, fazer matérias que não estão só ligadas ao meu curso, né? Como, por exemplo, tá aqui. Tu é do marketing, né? E ela é da ADS. Pois é. A própria Senatec tem esse caráter multidisciplinar, né? Vocês estão aqui executando um projeto também, de né? duas escolas diferentes. As matérias são interligadas também. A gente se conhece através das aulas também. Sim, às vezes a gente é colegas e é de marketing, é de totalmente RP, diferentes. Eu acho isso muito legal, porque, por exemplo, para mim é uma grande dificuldade estar na frente das câmeras ou até me comunicar ou apresentar um trabalho na sala de aula. E eu estou num curso da área da tecnologia. E então é desafiador. A gente vai para outros cursos, trabalha outras partes que a gente precisa melhorar na gente. Isso é bem interessante. Até assim é uma motivação, né, para a gente como aluno. Isso vai ajudar bastante a gente na hora de estar dentro de uma empresa trabalhando. Prática, gente. A parte prática. Prática é fundamental. Vocês perguntaram sobre os projetos sociais no sim, que a gente acabou não falando. Pois gente, eu vi agora que tem um novo projeto, né? O ILETEC. Isso. Na verdade, tem um que eu vou falar em primeira mão aqui que a gente está desenvolvendo. Eu imagino o Senac sempre teve uma linha de trabalho, que pega muito pelo social. Então, assim, nas escolas, normalmente, eu dirijo a escola do Senac também. A escola do Senac foi na Dom Pedro, ali, esquina Andrade Neves. Ali nós temos 600 jovens aprendizes. O que é isso? É uma lei federal, a Lei 10.097, que estabelece e regulamenta a contratação de jovens no Brasil. Então, por exemplo, um jovem lá de 15 anos. Se tu olhar pela CLT, tu não pode contratar uma pessoa de 15, 14, nem 16 anos. Tá lá na CLT. É cláusula pétrea que fala, se eu não me engano. Não pode. A única forma de contratar um aprendiz, ou melhor, um adolescente, é através da lei da aprendizagem vinculada a uma escola formadora, no caso o Senac. E nós temos 600 jovens. Isso é um trabalho social assim, ó, tremendo, magnífico, grandioso, que às vezes a gente não fala e eu estou aproveitando aqui a oportunidade para dar publicidade a isso também. Então, 600 meninos e meninas de 14 até 24 anos que têm a oportunidade do primeiro emprego. Tá? Então, a escola tem isso muito consolidado. Escola Senac. Isso tem em Rio Grande, tem em Bagé, tem em Porto Alegre. No estado são quase 20 mil meninos e meninas que têm essa oportunidade. Só que a faculdade, por ser um outro nível de educação, tem outras exigências. Né? Então, a gente nunca colocou esforço, eu vou dizer assim, para desenvolver projetos mais robustos, eu vou dizer. Sempre tivemos projetos, desenvolvemos, enfim. Então, a partir desses últimos anos, a gente vem pensando sobre isso. Inclusive, nós temos recursos do Senac, que tem o que chama de Programa Senac de Gratuidade, ou seja, tu apresenta um projeto e recebe esse recurso para poder executar para uma determinada comunidade. Então, especificamente desse projeto ILETEC, né, que é um projeto específico para jovens, homens e mulheres negros, é um requisito, tá? Para fazer uma formação na área de
tecnologia, programação, para ser exato. Aí o porquê desse projeto, né? Na verdade, a gente começou a se dar conta do seguinte, nós estamos num mercado super aquecido. Hoje o Brasil Sim. tem 9 milhões e 500 mil desempregados. 9 milhões e 500 mil pessoas desempregadas, já teve mais, mas é um número alto, né? E se a gente olhar o percentual de brancos desempregados, ele é 2 vezes menor do que o de negros desempregados. Exato. Uhum. Então, assim, aí tu olha o segmento da TI. O segmento da TI é o contrário. A gente tem falta de profissionais. Existem falta de profissionais. Eu vou dar um dado para vocês. A cada ano, para o desenvolvimento da economia do país, a gente precisa de 159 mil novas vagas. Se estima que se gera 159 mil novas vagas na área de TI. E a gente tem capacidade, Lívia, de formar 53 mil profissionais, como tu vai te formar, por Sim. ano. Ou seja, a gente forma 53 mil e tem a necessidade de 159. A gente não forma 30 e poucos por cento do que vai precisar. Então, Sim. assim, ó, aí tu vê os negros, a grande maioria... Nas universidades, nas Isso. faculdades, de maneira geral, nos espaços, Acontece quando a isso. gente aprende Sim. a Isso. chegar nos lugares e ver É. que é realmente uma minoria, a gente começa a entender Isso o aí. que é necessário. Então, assim, a gente vê que, de maneira geral, eles sofrem mais com desemprego, aí a área de TI precisa de gente e também tu não enxerga, né? Então, qual foi o desafio? Não, vamos achar parceiros que estejam acostumados com essa temática, porque também é uma temática delicada. Daqui a pouco eu, para nós brancos, muito falar delicado. Sim, sobre isso, aham. né? Muito delicado. Então, a gente chamou parceiros, e assim eu quero agradecer aqui de público todos Gostaria, os parceiros. inclusive, de entrevistá-los. Ótimo, Sim, próximo num pode próximo ter uma outra episódio, oportunidade. uma outra oportunidade. Eu tenho Então, muita vontade de A entrevistá-los. gente tem empreendedores negros e negras que a gente pode entrevistar, tem Exato. agitadores, entre aspas, eu não gosto muito dessa expressão, mas sociais que trabalham com carnaval, que trabalham com negritude, enfim. Então a gente chamou todos eles através do Instituto Acredite, que é um instituto que trabalha com esse público, e oferecemos uma formação pelo programa de gratuidade, ou seja, ele entra nas cotas de gratuidade do Entendi. Senac, e as pessoas vão fazer uma formação em programação, por exemplo, vão sair programadores. Sim. Né? Esse é um programa, tá? Outro que isso não foi lançado, mas eu vou em seguida anunciar ali para a equipe, né? Nós também apresentamos um outro projeto, são 200 vagas para... Esse não saiu ainda. Esse não foi divulgado. Temos um spoiler, um spoiler de algo que tá por Vai ser acontecer. lançado. Então nós Em tivemos primeira mão, hein, em primeira gente? mão. No podcast Há do Senac. As 2 semanas atrás, nós estivemos visitando a coordenadora regional de educação, que também quero agradecer a parceria, a professora Alice, tá? E o coordenador do ensino médio, professor Eduardo. Tá? E apresentamos uma proposta que é, através do programa de gratuidade também do Senac, 200 vagas para alunos da rede estadual do terceiro ano do legal. ensino médio virem para a faculdade fazer uma formação na área de tecnologia e na área de gestão também, né? Então eles vão receber uma formação também sem custo, né? Porque hoje a gente escuta muito o Interessante. Vai haver ensino... uma seleção? Sim, Como é que funciona a isso? gente vai divulgar isso, né? Sim. Mas assim, Sim. a gente fala muito no novo ensino médio, né? O que é o novo ensino médio? É o que o Senac faz há muito tempo, Sim. que é a Associação Teoria e Prática. Hoje, eu quando me formei no ensino médio, eu me formei numa escola pública e tinha lá, curso que eu fiz, PPT, Preparação, né, para o Trabalho. Mas, na verdade, tu não tinha essa associação. Tu tinha lá português, matemática, física. E agora, com o novo ensino médio, tu tem as disciplinas, o itinerário formativo, vamos dizer assim, que é direcionando tu para uma ocupação. Deve ser assim, está sendo implantado. Tomara que funcione. Só que o Senac faz isso há muito tempo, né? Sim. Então a gente foi lá e se colocou à disposição. Claro que são só 200, é pouco ainda, a gente quer fazer muito mais. Mas já para quem não tinha nada, é É bastante. que por algum lugar a gente Que precisa comece. começar, né? Então a gente vai oferecer para 200 jovens da rede, né? Sim. Essa associação durante o semestre todo. Né? Parceria com alguma escola, talvez, dependendo da A gente não situação. quis restringir, tá? Não, Porque é. a gente poderia, mas a gente quis deixar aberto, vai ter uma seleção, uma divulgação. Então os Mas alunos, para toda a comunidade de Pelotas, no toda a caso. comunidade das que escolas legal. públicas, É uma... Gente, é uma Aham. oportunidade, né? toda a comunidade das escolas públicas de Pelotas, alunos do terceiro ano, a gente priorizou também, alunos Sim. de terceiro ano, mas a ideia ia ampliando isso nos próximos anos, né? Então, assim, ó, aí respondendo a pergunta de vocês, a gente precisa ter uma relevância social. Exato. Sim. Precisamos formar bons analistas de sistemas, bons profissionais de marketing, né? Claro que precisamos. E essa é a nossa atividade fim. A gente não pode nunca esquecer disso. Uhum. Agora, a gente também tem que olhar
a gente pode fazer, mas a faculdade, vocês sabem, ela tem uma estrutura muito boa, que pode ser sempre melhorada, mas agora à tarde ela está vazia. Uhum. Os laboratórios que tu utiliza, eles estão vazios agora à tarde. Por que não deixar à disposição dos Sim, alunos do ensino aham. médio para que eles vão para lá e tenham também uma... E daqui a pouco eles resolvam fazer uma faculdade, resolvam fazer um curso técnico, ou seja, é a A cadeia partir do girando. momento, exato, a partir do momento que eles forem bem recebidos, tiverem uma estrutura e ter essa função do aprendizado mesmo, eu acho que eles acabam ficando depois. Né? Sim, né? Até uma forma de manter o interesse, assim, porque qual é uma questão, assim, que eu vejo que às vezes tem muita desistência ao longo do curso de tecnologia. Por exemplo, tem poucas mulheres, é uma coisa que eu Sim. percebo muito, né? Praticamente não tem mulheres em sala de aula. Então eu vou te cortar só um pouquinho. Aham. Sabe que eu perguntei lá na secretaria antes do carnaval e tem um crescimento assim, ó, importante de mulheres procurando a área de tecnologia. Até eu sugeri fazer uma divulgação externa disso, porque Sim. eu acho isso um marco também. Pode concluir, por favor. Sim, não, é para manter o interesse do aluno, assim, quais Isso. são as práticas pedagógicas para manter o interesse do aluno, porque tem pessoas, assim, que elas escolhem o curso de tecnologia por ser a profissão do futuro, Sim. né? É uma coisa que, assim, ó, a gente tem pessoas que têm mais dificuldade de se manter nesse curso, assim, um entendimento ao longo do curso, assim, quais são as práticas pedagógicas ali aplicadas para o aluno não desistir, né, Eu ao acho que longo do curso. a gente tem um agravante na situação, falando especificamente do nosso caso de mulheres, né? Existe uma evasão muito grande das universidades. Sim. Por conta da sobrecarga de trabalho, às vezes a gente é mãe, enfim. Que tem isso também, né? Essa parte, eu gostaria de saber se a escola tem assistência psicológica, por exemplo. Posso complementar, professor? Quer complementar? Eu posso iniciar isso? Sim, pode. Tá, nós temos um núcleo, né? Primeiro tem um núcleo de acessibilidade, que eu acho que é importante Sim. falar, que às vezes as pessoas também não sabem, né? Então a gente tem uma pessoa que cuida assim. Inclusive no Iletec, agora nós tivemos uma aluna que tem dificuldade de visão. Então tem todo um trabalho que De precisa quê? ser feito. Desculpa. Visão. Visão. Visual. Então tem uma adaptação do material para ela. Então esse é um ponto. Tá, mas por que eu estou trazendo isso? Porque isso serve para homens, mulheres, qualquer aluno, brancos, ou seja, tem esse setor e tem também sob identificação do professor, sob necessidade, encaminhado para a coordenação, uma pessoa que presta serviço para a faculdade na área psicológica também. Eu concordo contigo na área de tecnologia. O que a gente mais percebe, né? A dificuldade da base. E também eu vejo em algumas disciplinas da área de gestão. O professor Decker, por exemplo, trabalha com cálculo, com matemática, né? E a disciplina dele, eu lembro ainda, né? Tinha algumas pessoas que tinham muita dificuldade. Então isso é base. Isso é base, né? Sou uma. Mas a gente também não pode... Lídia, a gente também não pode se omitir. Eu acredito muito nas monitorias, por exemplo, como um diferencial que tem na área de tecnologia, tem bastante. na área de gestão. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade na disciplina lá que é banco de dados, por exemplo. Mas eu tenho um monitor que está lá toda tarde, está durante um período, está pela manhã, ou vai num sábado, né? Então, tu destaca o acompanhamento psicológico, a monitoria, a receptividade como o pontos programa básicos. Não tenha dúvida. Porque não adianta a gente se omitir. Eu poderia simplesmente o professor, não, mas não é problema meu, cara, não conhece matemática. Não, é nosso também. É claro que a gente tem um limite. Né? Daqui a pouco o cara tem uma dificuldade básica, né? Sim. Mas a faculdade, ela precisa também, de uma maneira ou de outra, estar inserida e entender, até porque o Senac, na sua essência, ele foi criado para capacitar trabalhadores, né? Então tu está dizendo assim, a mãe trabalha, estuda, a grande maioria dos nossos alunos, eu não tenho o dado hoje para dizer para vocês, mas a grande maioria dos nossos alunos é trabalhador. E pessoas que já têm uma família então formada. Então a gente tem essa familiaridade, né? Não é novidade para nós, né? No marketing eu acho que é a maioria, eu acho que não tem muita gente muito nova não, eu acho que todo mundo está mais ou menos, um pouco menos talvez, mas mais ou menos na mesma faixa de idade que nós. Professor, por favor. Não, é bem por aí. A gente procura atender, né, as demandas que surgem, né, e isso que vocês levantaram, nós, do ponto de olhando pelo prisma do professor, né, e pela gestão da faculdade, a gente tem uma série de programas dentro da faculdade que procuram, digamos assim, amenizar essas situações de dificuldade que surgem
das mais variadas, né, em relação aos alunos, né? É uma questão de... essa semana mesmo eu conversava com um aluno que assumiu um emprego em que ele viaja de segunda a quinta. E aí ele estava me dizendo, acho que eu vou trancar a matrícula porque eu não consigo assistir aula. E aí eu digo, não, peraí um pouquinho, deixa eu analisar o teu currículo aqui. E aí encontramos uma solução para ele. Ele vai fazer uma disciplina sexta-noite, presencial. Sim. Tem uma sábado de manhã presencial. Vai fazer 2 na modalidade online e 2 na Ele modalidade... já mata ali aquela Sim. bronca. Então, pelo menos durante esse semestre, Consegue resolver. ele vai fazer um semestre fechado Sim. com uma solução que até então ele não estava percebendo que estava ao alcance dele. Então, são muitas situações que surgem e que muitas vezes a Lídia levantou uma coisa muito importante, né? A questão da comunicação. Isso também deve partir muito do aluno também tentar buscar. Eu percebo que tem muitos alunos que se fecham, às vezes, no seu problema e não externam o problema, né? Não trazem o problema para a gente tentar ajudar. Gente, isso é verdade mesmo. Eu vou fazer um adendo aqui. Eu tenho uma dificuldade Sim. bizarra com matemática. E o Decker disse a seguinte frase para mim: não desiste de mim. Ele me disse na metade do semestre: eu desisti, mas foi uma coisa minha. Isso é tudo verdade que eles estão falando. Eu passei por isso. O Decker me ajudou muito com essa questão da dificuldade, da negociação e de não desistir. Então, gente, o Senac é real, tá? É uma oportunidade real. Eu só queria deixar bem claro, eles não estão aqui falando isso porque essa função da comunicação com eles é muito legal mesmo. Então a gente percebe assim que existem vários tipos de problemas, né? Nós somos, né, um ser social, né? Que nós temos problemas para tudo que é lado, todos têm, né? Desafios, né? Desafios e nós procuramos, na melhor das possibilidades, tentar entender a dificuldade do aluno e buscamos encontrar alguma solução. Claro que o Thiago estava falando, nós temos um limite, né? Nós não somos... Não dá para pegar da mão, né, Decker? Não vamos resolver todos os problemas, também, né? Mas boa parte deles... Eles tentam, né? E eu diria assim que essa questão de problemas, muitas vezes uma conversa um pouco mais aprofundada com o aluno pode melhorar bastante, porque a interpretação do que vem a ser um problema às vezes é diferente. É fundamental manter o diálogo, né, com o professor. O que tu vê como um problema, para mim, pode ser uma coisa tão banal que eu digo, pô, mas esse é o teu problema? Só isso o teu problema? Pois então é muito relativo nesse sentido, assim. Então é importante assim conversar, trazer o problema. Nós temos o apoio psicopedagógico, nós temos o coordenador que está sempre à disposição. Então é uma preocupação que a gente tem de estar dialogando com o aluno, tentar entender o problema dele e amenizar, né? Já que a gente está falando em problema, eu tenho uma questão tanto para ti, pode começar contigo, professor, depois a gente passa para o colega. O que tu enfrentou? Assim, alguma coisa que tu tenha enfrentado que tu pensa assim, não, essa aqui as pessoas têm que saber. Assim, de perrengue, de problemão mesmo, assim, na tua carreira. Alguma dificuldade que tu tenha enfrentado, assim? Inclusive pessoal, talvez não com aluno, não quiser expor com aluno, não tem problema, mas como pessoa mesmo, na tua carreira acadêmica. O que tu acha, assim, que foi a pior coisa, assim, que tu passou? Porque a gente vai passar por isso, né, Decker? A gente vai passar por coisas que não vão nos agradar e a gente traz aquilo como exemplo para que outras pessoas não desistam também. Um momento que tu pensou real em desistir, assim. Se tu pensou nisso, como é que foi para ti? Olha, a gente tem muitas coisas que passam ao longo do caminho, né? Que talvez muitas coisas a gente não se lembre no momento, né? Mas realmente a vida da gente é feita de desafios e de superação de problemas, de obstáculos que surgem, né? Mas eu me recordo assim das minhas primeiras experiências profissionais, uma coisa que me marcou muito assim
e que nós, principalmente da gestão, nós temos que aprender a desenvolver. Tu levantou uma coisa muito, muito certa, a questão da comunicação, né? Mas a questão eu te diria assim, da reação que a gente tem em relação aos problemas quando eles acontecem. Porque muitas vezes a gente reage muito impulsivamente e toma decisões muito, né, no impulso, assim, no calor da emoção, e logo ali tu te dá por conta, pô, fiz cagada. Desculpe o termo. Não, né? aqui é um espaço totalmente Então, livre. tu vai Acredito lá que vocês podem falar, eu assino embaixo. Então, tu sabe, tu tá ali no teu trabalho, alguma coisa, e de repente Eu quero esse corte, hein? acontece alguma Eu coisa. quero esse corte aqui dele. E acontece alguma coisa assim, e tu reage Tu impulsivamente. atribui isso à juventude ou isso tem a ver com a personalidade das pessoas mesmo, tu acha? Olha, eu acho que as duas coisas. Eu acho que a juventude também, porque... Nos deixa muito impulsivos, né? a gente talvez, logo que a gente inicia a trabalhar, né, os A primeiros... gente tá com todo aquele gás, É, aquela a vontade de fazer gente- tudo, a gente acaba fazendo uma A merda. gente quer resolver todos os problemas Do do mundo todo, né? né? Não é só os nossos. E idealiza muito as coisas, assim, e aí quando tu te depara com situações que tu vê que o mundo não é bem assim, Injustiças. no injustiças caso. e tal, É, eu talvez te imagino. revolte um pouco e talvez tu externe isso. Sim. Esse é o ponto que eu queria dizer. Assim, Às vezes a gente tem que orar e vigiar. tem coisas que às vezes tu tem que segurar um pouco A a marimba. emoção, né? A gente fala segura a marimba. Segura a Não é tua marimba, marimba. segura a ação, essa coisa da ação e reação, né? Sim. Às vezes a gente tem que segurar um pouco a reação, porque palavras, às vezes, lançadas, tu Não não tem recupera, volta, tu não né? tem volta, né? Às vezes um pedido de desculpa nem é suficiente, né? Então, Dependendo da situação. eu vejo assim que isso é um ponto importante ao longo de toda a minha trajetória. Eu posso dizer que a gente vai aprendendo bastante nisso com o longo do tempo, vai amadurecendo. Tu diz assim, racional foda-se, assim. A gente tá racionar um pouquinho o foda-se, o botão do foda-se. Controlar mais o botãozinho do... Foi. Porque tem momentos em que depois não tem mais volta, né? Sim. Depois que tu apertou o E botãozinho... tu perdeu algo, tu perdeu algo. Perdi. Tu perdeu uma perdi. Então, isso foi uma perda de oportunidade. Eu tive um trabalho que eu, lá no início da minha carreira profissional, em que eu não soube controlar ou apertar o botãozinho, sabe? entendi. E aí eu apertei o botãozinho E antes errado. do momento, na hora errada, Deu tudo errado. no Acontece. lugar errado, e aí tu colhe o que tu... Sim. né? Mas foi um aprendizado, sim, muito importante, e eu vejo isso hoje, olhando para trás, eu vejo que isso, eu acho que talvez seja muito, como tu falou, característica, né, de juventude, de A falta gente de amadurece experiência, com os né? anos. Então, a gente erra, não tem como, todos nós erramos. O importante é o quê? É a gente aprender as lições, né? E a gente Aprende tentar, mais com os erros do que com os acertos. aprender Com É certeza. verdade, a e gente se aprende com os corrigir, erros. né? Aham. Eu acho que isso é que é o ponto importante, a gente conseguir... É que a gente está se em constante corrigir. evolução, né, Decker? Eu acho que isso também, para quem está assistindo o podcast, gente, faz parte. Os erros, eles vão fazer E parte. hoje se fala muito isso, né? Eu estava vendo o Thiago e a Ana Carol falando sobre a questão da tecnologia, né? Hoje a gente fala muito que as empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. né? Exato. Exatamente. Mas é que não Então, existia uma preocupação anteriormente com o setor, com a questão psicológica. Hoje a gente sabe o que pode acontecer com a vida de um ser humano se o psicológico dele não estiver bom. Às vezes Exatamente, tem mentes brilhantes na faculdade que não concluem o curso por conta do psicológico, verdade, né? Então, por isso esse- eu te perguntei, eu tô juntando... Vocês estão me falando e eu tô juntando as coisas na minha cabeça para entender o funcionamento da faculdade, para a gente conseguir explicar para o público a importância de tudo isso que a gente está ressaltando aqui É hoje. verdade. E tu não vai te escapar. Eu quero Opa. saber qual foi teu maior perrengue. E eu te Bom. diria, assim, só para fechar aqui a minha fala, que para os profissionais da gestão como um todo, eu diria assim que esse é um ponto-chave para quem vai se tornar um gestor de equipe, né, que vai alcançar
Não esquecer que a gente está lidando com seres humanos, cargos né? de gestão e que Exato. vai ter equipe sob a sua responsabilidade. Essa capacidade da gente buscar esse equilíbrio, assim, Se adaptar de também, se né, adaptar, de enxergar às a realidades. equipe, de saber o momento As certo. potencialidades, né? eu acho muito Potencialidades. importante Então, a gente prestar atenção nas potencialidades que tem ali. E as relações, né? Porque ser gestor é interpretar a sua equipe, as pessoas que tu tem ali contigo, entender as pessoas, entender, né, quem é que está contigo. Então, A comunicação faz isso, né, é um Decker? ponto muito importante. Sensibilidade Muito também, importante. né? A gente ter essa sensibilidade de perceber o outro, né? Eu acho que o Senac tem muito essa característica, Eu né? diria que o gestor ele precisa pensar sempre o seguinte: é 50% técnica e 50% relacionamento, Exato. comportamento, comunicação. Mas todas as profissões eu tenho percebido em todos os lugares onde eu já trabalhei. Eu tenho curso de cabeleireira, eu tenho jornalismo, eu já trabalhei em tudo que vocês possam imaginar, mesmo. E sempre, em todos os lugares, eu ouço essa frase que o Decker disse agora. Que é Isso aí. 50% a tua técnica e 50% a maneira como tu vai lidar É isso com aí. as pessoas e com quem tu tiver que te adaptar, né? Exatamente. Perfeito. Bom, vou. Na verdade, assim, ela perguntou o maior perrengue, né? É, E eu quero saber aquele bem ruim. Tá relacionado à capacidade de liderança, né? Nunca, não de pensar em desistir, não, mas talvez. Nunca passou pela tua Não, cabeça? não. Tu sempre teve uma meta e foi. Não, na verdade. Tu nunca descabelou. Ai, não é possível que tu Não. nunca tenha pensado um dia lá no teu Não, eventualmente, sim, uma situação ou outra, mas eu tenho uma situação em específico de atendimento ao público em geral. Lidar com o Sim, público não é Porque, fácil. assim, ó, complicado. nós, o Decker, eu, vocês, né, mas especialmente para quem está à frente de uma instituição de ensino, a gente lida com muitas situações diárias, né? Muitas. Assim, dos mais inusitados, dos mais difíceis, dos mais complexos. As pessoas confessam coisas, né, que não falariam às vezes em casa. Exato. E tu sabe de uma situação, ou de um funcionário, ou de um aluno que está passando Exato. por uma dificuldade. Mas eu lembro de uma situação até meio que engraçada. Eu tinha assumido a unidade de Bagé, né? Eu fui para Bagé com 20... Tu é de lá ou não? Eu sou daqui, pelotense, mas eu fui para Saiu Bagé. um D aí que eu pensei que tu era de De Bagé. Bagé, né? Assumiu Mas a aí, quando eu direção falo da unidade a de Bagé. direção, lá em Com 20 Bagé. anos. Não, lá em Bagé com 25 anos, Com 24 anos e 25. 11 Assumiu meses. cedo a direção, então é Aí um que tem a desafio, questão né? da capacidade de Sim. liderança que eu e ia as pessoas- colocar. Né? Eu tinha lá pessoas que trabalhavam comigo com 32 anos de Eu Senac. achei que fosse isso. Aham. né? Só de Tem- Senac, de tu imagina. Sim, Senac. sim. Pra acatar uma... Aí tu tem que ter a capacidade de, como o professor Decker falou, né? De Tu tem lidar que com as sentir, diferenças. trazer Aham. pro teu lado, lida com as diferenças, respeita a história da pessoa também, porque é importante, às vezes chega uma pessoa nova lá, agora vai ser assim, mas só um pouquinho, tu tá chegando agora, tu tem, né? Já que a Escuta, janelinha. Escuta, conversa, traz pro teu lado, Sim. pede opinião, o que pode melhorar. Mas então, esse era um desafio em Bagé. E eu tive uma situação inusitada lá, para não dizer cômica, né? Que a gente tinha um projeto chamado Pronatec, que rodou aqui em Pelotas também. Tu E já a sabia gente- dessa? Aham. Acho sabe que dessa não, história? acho que não, eu não contei. Acho que E essa eu não sabia. que, na verdade, o que aconteceu? A gente atendia muita gente. Muita gente e muita gente em vulnerabilidade social. Mas eu digo assim, muita gente é mais de 1.000 alunos por dia, 1.500 alunos por dia dos mais diversos cursos, né? E assim, a gente atendia apenados, abrigados, e como atende alguns projetos aqui ainda, tá? Não é nenhuma novidade isso para nós. Só que o que aconteceu? Numa determinada situação, me ligaram de um parceiro que a gente estava executando uma turma, nunca vou me esquecer, curso de vendedor, e eu sei o nome do aluno, não vou falar aqui, Sim. evidentemente, lembro o nome do cara até hoje. Né? E eles me falaram o seguinte, olha, o aluno fulano de tal está frequentando as aulas e eu vou contar um segredo aqui para vocês, tá? Que nem poderia. Tan, 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 tan. Ó, Babado. quando o aluno é um aluno difícil, normalmente tu sabe o nome, o sobrenome, o curso, é. né? Aham, E sim. quando o aluno é um aluno bom, às vezes tu sabe que é aluno, mas tu, né, tu não. Eu Então entendo esse isso. cara em específico era um péssimo aluno. E eu sabia, péssimo que eu digo assim, de difícil, né? Eu sabia Aham. tudo dele. Eu já tava no radar, já tinha chamado ele para conversar. Sim. O aluno fulano de tal está frequentando, eu digo, eu sabia.
Sabia de cabeça? Sim. Nem perguntei pra ninguém. Não, sim, está frequentando. Bom, então nós temos um problema. Porque existe uma denúncia que ele fez um atentado contra a esposa dele, deu 2 tiros na esposa e está foragido. Meu Deus. Né? E aí, assim, a capacidade de liderança Virou que eu digo, caso de Virou um caso de família. polícia. Mas O isso aí- Senac esperando virou esse caso de babado. família. Isso. Aí o que aconteceu? Eu pensei, não, se Nossa. eu esse cara não, pensei assim, esse cara não vai aparecer pra aula. Não vai aparecer. Mas Sim, ele não pode tá ser sendo- pego em flagrante, né? Aí eu pensei o seguinte, não, eu não vou avisar a equipe. Sim. Por quê? Porque se a gente fala isso, causa avisei um pavor, né? Uhum. Avisei apenas o rapaz da segurança, olha, se o fulano de tal aparecer, tu não fala nada, tu só me avisa que eu quero falar com ele. Né? Porque a capacidade de tu não pode delegar isso, né? Não, não posso pode. delegar pra ninguém, Não é minha pode. responsabilidade. Uhum. Até porque pode se Mas- tornar perigoso, mas né? eu O cara pensei- atentou contra a esposa. Eu Sim, pensei que não imagina. ia, o cara não ia na aula. Aí eu saio pra ir na Mas eles são esquina ali. bem cara de pau, né? Quem Nem eu vejo acho que fez algo descendo, errado. quem eu vejo descendo do ônibus, Serelepe, faceirinho. com a pastinha do Senac debaixo Meu do braço, Deus, queimação de filme pro Senac. Meu Imagina Deus, só. homicídio podia ter entrando na aula no Senac. Só que nesse meio tempo, uma outra pessoa da prefeitura, que era o nosso parceiro, ligou e falou, e uma pessoa do atendimento recebeu a ligação, e aí quando eu voltei para a unidade, tava o pavor instalado, né? Não tinha mais ninguém para atender, porque o pessoal Meu meio que se escondeu, e falou, Aham. "Tem razão." Pânico, né? Bateu o pânico, né? Sim. Aí o que eu fiz? Agora, quando ele entrar aqui, porque ele ficou na frente um pouco, eu quero falar com ele. Passa aqui para a sala. Aí ele passou para a sala, e eu agora, o que eu vou falar para esse cidadão, né? Aí respirei fundo, né? E disse o seguinte para ele, olha, fulano, não tô louco, quase que eu falo o nome, Não não, fala. fulano. É, não pode. Fulano. Controla. O negócio é o seguinte. Aconteceu assim, assim, assado. A gente recebeu uma denúncia que a tua esposa, tu atentou contra ela, e tu não pode ficar aqui, né? Tu não pode ficar aqui. Porque eu tava, na verdade, pensando em resolver a situação, em convencendo ele a se entregar, porque eu não queria, na verdade, que ele nem poderia ir pra aula pra causar todo O um problema é tumulto, quando né? eles não acham que nem é um Isso. crime. Aí ele começou a dizer, não, Como mas não assim? é mentira, ela quer me prejudicar, ela quer me Ah, prejudicar, é, porque não normal, sei o que, não aham. sei o que lá. Eu disse, mas tem, a polícia tá atrás de ti, tá. Daqui a pouco ele vai, não, é mentira, não foi hoje, foi na semana passada. E eu Meu errei. Deus, e confessou. E eu errei os dois, né? Eu digo, não, calma, respira Tu fundo. falou, deve ter que cortar É. que ele Tem que falou cortar. o Não, não tem nome. problema, mas tem vários, entendeu? É, Se eu fosse tu, ia lá, procurava, tentava esclarecer para depois Uhum. voltar pro curso. Então a gente atua também como psicólogo. Aí ele me escutou, né? E foi lá e se entregou. Né? Foi, se entregou. Ah, Ô, legal. Tchuca, tu tem um poder de persuasão que eu tô querendo estudar. Não, mas aí o que eu disse pra ele. Porque Ele foi lá, não- se apresentou, não teve flagrante, porque na verdade era verdade o que ele tinha dito, não tinha sido naquele dia, já tinha passado um período. Depois ele passou a responder. No fim ele acabou, ele teve que cancelar o curso, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês? A gente passa por várias situações, né? Várias Sim. situações no dia que quem tá na sala de aula nem sabe. Né? E às vezes acaba estourando lá na verdade. coordenação, Imagino. na direção. E para evitar, né, que isso chegue até um professor até dentro da sala de aula, tu imagina um cara desse dentro da sala de aula, Imagina. com toda a cidade Aham. procurando. Imagina armado. É, Exato, é uma coisa Então- que pode acontecer, então, né? assim, são situações que a gente vive, mas a gente tem que respirar fundo, a gente tem que ver qual é a melhor alternativa, Sim. como diz o Decker, ver as opções que tu tem para não colocar em risco a vida de ninguém também. Já teve Não algum... quero que vá, não quero que vá essa parte depois, tá? Mas eu quero fazer uma pergunta. Eu acho que não cabe botar isso depois. Detector. Tipo, essas coisas, assim, segurança e tal, nunca foi É. necessário. Não, nunca foi necessário, mas assim, é um risco que a gente corre aqui, por exemplo. Pois é. Por exemplo, Nunca a gente tá teve aqui, um- Não, é que ali na faculdade onde a gente estuda, ali, que é na No Gonçalves Chaves. a gente entra Sim, e tá só mas- o Yuri ali na porta ali. Mas como tu entra na Universidade Federal, A gente não tem confia com detector, É, tu entra né? no Senac, tu entra no ônibus, tu entra... É que a gente vê tanta coisa nas escolas Claro. americanas, principalmente, né? Essas coisas assim. Pois, ali na faculdade, assim, nunca teve algum atrito mais grave entre aluno e professor? Sempre foi algo mais tranquilo? Vocês já tiveram gente alguma costuma desavença com o professor e... Não, E pelo que eu me alunos? lembro, não, né? Que a gente costuma contornar Não, tudo com nada diálogo. que tenha Sim, fugido sim. Do- controle, assim, O que a que gente possa tem ser de- mencionado. Pra nós não fugir muito, que a gente tem. Tá, não, assim, pro professor Decker, assim, como é que ele... deixa eu ver aqui. Peraí, que eu tô nas perguntas erradas aqui. Como é que tu aconselha os alunos, assim, se preparar depois da graduação?
os conselhos que tu dá para os alunos, assim, que tu conversa com ele em segurança. Tem algum aluno assim que precisa algum conselho para os alunos mesmo após a graduação? E também assim para manter um interesse do aluno ao longo do curso também. Olha, que o conselho que a gente está, né, na verdade, missão, função do professor Sim. é estar sempre aconselhando e tentando, né, ajudar e apoiar o aluno desde que ele chega, né? Então a gente Sim. não vai esperar ele se formar para depois Pra dar o alguma conselho, dica para aham. ele. Então isso a gente já vai fazendo sempre, né? Desde que ele entra na faculdade. Mas eu diria assim que tem algumas coisas importantes profissionalmente que a gente precisa cuidar, como, por exemplo, cuidar da imagem, né? O próprio Thiago Sim, estava aham. trazendo casos aqui, a gente, né? Profissionalmente a gente precisa cuidar muito isso. Hoje está muito fácil para a gente postar qualquer coisa aí nas mídias Exatamente, sociais, então a aham. gente tem que ter um certo cuidado com isso, né? Por exemplo, ter um currículo sempre à mão, uma coisa meio banal dizer, mas Mas é importante. semana passada, Aham. por exemplo, uma empresa me pediu uma indicação de um aluno numa determinada área e uma aluna me procurou, interessada. Eu digo, não, tu faz o seguinte, me manda o teu currículo que eu vou encaminhar para a empresa. Acho que tu tem condições Sim. de... Isso faz mais de 15 dias até agora, a aluna não veio. me mandou o currículo. Tava pensando Pois em é, fazer ainda, aham. sabe? Então tem coisas assim Tem que- muito simples até, que a pessoa tem que Sim. se ligar, né? Tem que estar mais esperto em algumas coisas, porque as oportunidades surgem de repente e tu tem que estar preparado, O né? Senac uma das coisas que me É. fez escolher o Senac foi isso, o contato dos professores com as empresas. Ali dentro é um polo empresarial, né? Ali Exatamente. eu sempre falo, esse foi o motivo que me fez Eu escolher o também. Senac. Primeiro Foi porque uma é das. um Mas dos eu gostei motivos. muito dessa parte da conquista também. Sim, Quando a aham. gente liga para lá, o pessoal que atende, a receptividade, como a gente é recebido é O importantíssimo, porque acolhimento, né? é a primeira impressão, né? Exato. E isso é uma coisa assim, ó, ali dentro do Senac, eu digo, a gente tem que manter a imagem. Tu é o teu currículo ali dentro, às vezes até para o professor, tu é uma referência. Então, é muito importante até esse exemplo da aluna ali dentro. Às vezes eu vejo que tem alunos ali que ou conversam a aula inteira, ou tem alunos que reclamam do professor e às vezes é o aluno que não para de conversar, não mostra interesse, reclama do professor. Eu vejo, claro, tem pontos de vista, tem questões, mas eu vejo dentro, assim, ali dentro que tem um aluno, eu não gosto do professor tal, ou... Mas às vezes é o próprio aluno E tu que não te parece um pouco que isso é um pouco... Não posso generalizar também, não, né? eu acho que Claro. isso é da pessoa. Que... Aquilo ali vai da pessoa também, porque não adianta, tu tá numa universidade, tu tá numa faculdade, que tu tá, tá pagando aquilo ali, tu tá... Sim. Isso é uma coisa, tu tá meio... pagando pra estar ali, a pessoa tá pagando, mas ali, por exemplo, esse é o meu ponto de vista, né? Obviamente tem outros pontos, assim, mas eu escolhi o Senac por, né, ali ser o próprio professor, às vezes é dono da empresa, então tu tem que manter, tu é o teu currículo ali dentro, porque às vezes um contato do professor, uma indicação de um professor tem que manter uma boa relação ali dentro também com os professores, com a administração da faculdade. Esse é o meu ponto de vista, eu posso estar totalmente equivocada, mas eu acho que o comportamento dentro, a tua postura, porque, por exemplo, às vezes, vocês estavam falando também aqui, debateram sobre a parte psicológica. Eu passei uma experiência, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu me comunico bem, tenho algumas travas ainda, como, né, o podcast participar do podcast foi para eu romper uma barreira, assim, né, para eu conseguir me libertar mais dessa minha trava que eu tenho às vezes, mas eu sou uma pessoa comunicativa, sou uma pessoa que estudo bastante, então é legal, às vezes tu tem dificuldade para aprender uma determinada coisa, mas às vezes é só na sala de aula. Às vezes é porque a pessoa não consegue prestar atenção ali mais fora, aí o professor está analisando, não, essa pessoa, ela estuda, essa pessoa, ela tem interesse, essa pessoa, ela
tem dificuldade, porque o professor está ali, ele está analisando. Eu até falo como professor, porque eu sou professora, eu estou ali com uma recolocação na área de mercado, né? Eu estou mudando a minha profissão. Eu sou formada em Educação Física, licenciatura, né? Eu sou licenciada. Então, eu tenho uma noção, eu fiz estágio da parte pedagógica. Eu fiz estágio em escola pública, então eu também já tive aquele botãozinho de estourar muito rápido com um aluno e só depois ver que eu estava errada em fazer aquilo ali. Então, eu entendo que tem, às vezes, um professor que, às vezes, passa um pouco. Eu vejo que tem algumas coisas que tem ali na mentalidade de alguns professores que tinha que ter uma reformulação em alguns pontos ali, até para os professores, às vezes, no curso de tecnologia, por exemplo. Como a maioria ali são homens, os alunos são homens. Isso é uma questão Isso que a é uma gente questão- passa em todos os lugares, Pois absolutamente é, todos às vezes eu os vejo que lugares. os professores têm muitas coisas ali, muitas barreiras ali, né? Com professor eu e passei por aluno. coisas parecidas também na faculdade. É que eu tenho uma postura, eu já tenho uma postura diferente, eu já não tenho muita, né? Eu tô passando, eu tô aprendendo. Para mim, a área da tecnologia, ela é toda muito nova, então no começo eu até tive alguns atritos que até foram superados e o professor que eu tive algum atrito, para mim, se tornou o meu professor preferido. Agora, né? Isso é o diálogo, como o Decker falou, comunicação, diálogo, né? E eu fui bem recebida na direção da faculdade para lidar com esse problema também. Que bom. E, né, isso foi uma coisa. E o professor se tornou meu professor preferido. Agora meu professor, meu queridinho professor. E isso foi bem legal. Mas eu acho que, assim, na sala de aula, eu, por exemplo, né, só observo bastante, mas eu acho que com relação, assim, na área da tecnologia, com os professores homens, para lidar com as alunas mulheres, porque são diversas questões ali dentro. Ou, às vezes a pessoa é uma pessoa muito jovem, também não sabe ter postura em sala de aula, porque é uma pessoa muito jovem. É muito plural ali dentro. Né? Claro. São pessoas, às vezes, eu tenho colegas que têm 18 anos, aí tem um lá que tem 50, exatamente. Cara, mas eu acho que isso tem muito reflexo da sociedade. Não né? tenha dúvida. Sim, é Por isso que estrutural, a né? gente vai lidar com esse tipo de situação em absolutamente todos os lugares. Porque o machismo ainda, querendo ou não, ainda é uma existe. constante. Em algumas áreas, muito mais. E o Sim, Brasil, precisa ser ele debatido, assim, né, tá com- entre... Aham. No top 5, assim, de machismo, homofobia, transfobia, enfim. Então, a gente vai lidar com isso. Interessante que a faculdade nos receba. Eu não passei por isso especificamente, mas passei por conta de subestimarem, por exemplo, a capacidade da gente. Eu já vi Umas piadas pessoas, que eu não aham. gosto. Mas eu acho que isso tem a ver... vai refletir vai respingar ainda até hoje por conta da estrutura da sociedade que ainda é machista. Mas assim, ela tocou num ponto que eu queria só grifar. Se vocês me perguntarem qual é o grande diferencial de alguém que opta por fazer um curso na modalidade presencial, que é o caso de vocês, e o caso da grande maioria dos alunos da faculdade do Senac em Pelotas, eu vou responder o seguinte: além do conhecimento, além da estrutura, além de professores renomados e que estejam no mercado, são os donos das Sim. empresas, isso é um diferencial, claro que é, mas eu diria que é o network, que é o relacionamento que tu vai construir com os teus colegas, Aham. os teus professores, sejam colegas do teu curso e sejam colegas de outro curso, como a gente está vendo agora aqui. Sim. Então, assim, para mim, esse é o grande diferencial. Então, assim, indo nessa linha do que tu tá falando, eu vejo assim, que dentro da sala de aula, tu tem ali os teus futuros colegas de trabalho, ou até presentes Exato. colegas de Aham. trabalho. E eu passei por muitas experiências, como eu disse, fui aluno da faculdade, me formei na primeira turma de marketing, uma turma de manhã, uma noite, foram quase 70 alunos formados, e muitos dos meus colegas, eu indico de olho fechado para trabalhar e já me perguntaram, o que tu acha do fulano que estudou contigo? Contrata, esse cara é top. E já aconteceu o contrário também, eu preciso dizer. Sim. O que tu acha do fulano? Olha, na faculdade não queria nada com nada, era assim, assado, de relacionamento Sim. difícil. Então, por que eu tô trazendo isso? Porque é um grande laboratório. Então, tu tem ali, tu tá trazendo, alguns não querem nada com nada. Isso vai acontecer. Dentro das equipes acontece. Vocês trabalham em alguns lugares, tu foi professor ou é professor. A minha esposa é professora, ela me conta algumas histórias assim, alguns estão super afim, outros mais ou menos, outros não.
Então vai acontecer. O Uhum. importante é a gente fazer, volto a dizer, parafrasear o Mário Sérgio Cortella. O importante é a gente fazer o melhor nas condições que a gente tem, Com o que a e gente enquanto tem. não tem Aham. condições de fazer Fazer melhor melhor ainda. Então não interessa se alguém vai estar me olhando, não interessa se eu estou sendo observado ou não. Eu tenho que fazer o melhor para mim. Sim, Então, sim. se tu vai estar fazendo um Aham. curso de análise de sistemas, tu tem que ser a melhor para ti mesmo, para Ana Carolina. Exato. Aham. Não Dentro é? das Dentro das suas limitações, limitações. rompendo Uhum. as barreiras, próprias Isso, barreiras e fazendo com que aquilo se É. torne alguma coisa É. legal no futuro. E assim, ó, e criar vínculos, né? Uhum. Eu criei Assim. bons vínculos, não só na faculdade, mas às vezes qualquer grupo Sim. tu tem como criar bons vínculos, seja numa igreja, seja numa balada, seja num podcast que a gente está fazendo. Eu tô conhecendo mais vocês, por exemplo, agora. Então, quando tu cruzar no corredor da faculdade, eu sei quem tu é, né? Você sabe quem eu sou, então isso é uma forma de criar vínculo. A gente tem que estar disposto. Deu frio Sim. na barriga no início? Claro que Sim. deu. Aqui vai sair na edição. Tivemos que cortar em alguns momentos, tivemos, Aham. mas no fim, o É. saldo dele é muito positivo. O Senac, ele proporciona, para mim, pelo menos, tá proporcionando várias primeiras experiências muito legais, né? Eu tô me recolocando no mercado, eu não segui na área da licenciatura e resolvi ir para tecnologia para me desafiar. Eu entrei na tecnologia totalmente ignorante, assim, totalmente ignorante. Comecei pelo curso de redes de computadores, que inclusive eu vou concluir o curso de Olha redes aí. de computadores, que virou o meu queridinho. E dentro no Senac, porque Sim. ali proporciona a gente fazer um network. Eu, por exemplo, estou construindo um laço bem legal com o pessoal lá na faculdade. Boa. Me recebeu muito bem, assim, eu fui muito bem acolhida ali dentro da faculdade. Não, e tem um espaço assim, ó, tremendo. Em algum momento foi perguntado, no fim a gente acabou não conseguindo falar Sim. sobre visão de futuro, né, Decker? Mas eu vejo assim, ó, há 10 anos atrás, nós tínhamos cerca de 11% da população brasileira tinha o ensino superior, de 25 a 34 anos. População ali na faixa de 25 a 34, 11% tinha ensino superior. Uhum. Hoje, no último dado que saiu, que era de 2019, são 21%, teve 10%, é um bom aumento. Mas olha, significa que 79%, quase 80%, não tem a oportunidade que a gente está tendo. É, o E que a gente tava pega falando sobre dados. equidade, É né? isso aí. A Não gente é- pega. não- E aí, se nós olhar não homem, falamos mulheres. mais sobre igualdade, a gente precisa falar sobre equidade. Isso. Então, assim, ó, quer dizer que 80% da população não tem acesso aos bancos universitários. Tá? Aí tu olha assim, ó, países desenvolvidos. A gente sempre costuma se comparar aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 50% vão para a universidade, em algum tipo de universidade. Mas se a gente pegar países assim, tipo Coreia do Sul, a gente está falando quase 70 e poucos por cento. Nós temos uma margem legal. Nós temos um crescimento, é isso que eu quero trazer. A gente tem um crescimento muito grande. Tá, vamos pegar aqueles países que são do nosso lado. Argentina, 30 e poucos por cento. Chile, que o Brasil, quase 40%. O Brasil também, eu acho que né? a grande Então a problemática gente tem um espaço é o para tamanho, né, isso, Sim. é muita país. As diferenças diversidade. regionais são é enormes, né? tudo, Aham. tudo Mas a diferente. gente tem um espaço, é isso que eu quero trazer. Nós estamos num ambiente que ele é seletivo, sim. Eu, por exemplo, fui o primeiro da minha família que concluiu a graduação. E talvez muitos dos nossos alunos seja a realidade. O pai e a mãe é ensino fundamental. Inclusive é o sonho da família Isso aí. brasileira. Isso aí. É Fazer ter o- um filho formado Quantas na vezes, faculdade. Quantas Eu não vezes a posso gente morrer sem ver meu Deus filho me formado. Olha, eu tô nessa meta também. É isso aí, né? Mas então, Ana Carol, tu falava no início, né, de conselhos, né, para dar Sim. para o aluno pós-formado. Então, depois de toda essa conversa que a gente teve aqui, a gente pode pensar o seguinte, que está muito relacionado assim à atitude, né? Uhum. O aluno ele precisa despertar, digamos assim, a ter uma atitude proativa desde o início do curso, porque o momento que tu está cursando, tu já está desenvolvendo o teu perfil profissional. Tu não vai começar a desenvolver depois que tu te formou. Sim. É como tu mesmo deu vários exemplos. Boa. Tu começa a formar o que tu vai ser depois no primeiro semestre. Então, se tu foi um aluno desleixado, que não teve motivação, não teve atitude para correr atrás, Sim. tu vai deixar para correr depois, entendeu? Então, olha o tempo que tu perdeu. Então, o importante que eu vejo é isso, é despertar desde o início.
Entender que, isso eu sempre falo para os alunos, a educação, ela não depende só da instituição ou do professor. No mínimo 50% depende Eu do aluno. concordo. Plena, Assim, assina embaixo. aham, Porque se o aluno não tem vontade, não tem interesse, não tem motivação, Exato. pode botar o melhor professor lá na frente, Melhor estrutura, Assim. melhor melhor... estrutura, que Uhum. não vai acontecer nada. Ele vai se formar e vai se frustrar no mercado de trabalho. Mas o problema não vai estar lá no fim, o problema está lá no início. Então, Tá na base. está na base. Então, é preciso despertar e desenvolver a questão da atitude, do querer ser, do querer fazer alguma coisa desde o início, né? Então, sim, isso é muito importante essa vontade mesmo. de Aham. correr atrás, de fazer algo novo, de criar alguma coisa diferente, isso aí faz toda a diferença. Ah, Né? e eu sinceramente defendo aproveitar as oportunidades que Uhum. são criadas. E a Volto a dizer, persistência isso. também, né? A gente É. tem uma empresa Persistente. júnior, nem todo aluno está participando da empresa júnior. Eu sei que alguns têm dificuldades, mas tem a E eu possibilidade. fiquei sabendo que Tem. tinha empresa júnior, eu já estava com 3 meses Pois de curso. é, então assim, ó, tem um projeto social que vai ser desenvolvido. Pô, tem disponibilidade, por que não me envolver? Eu tô fazendo network, Sim, eu tenho um podcast para gravar, como a gente já falou, vou me desafiar. Vai dar frio na barriga, vai ser difícil, eu vou ter que estudar um pouco mais, eu vou ter que preparar as perguntas, como é que vai ser? é verdade. Mas a gente supera, né? Sim. Então, É. o banco acadêmico, ele é para isso, né? Para errar, é para cortar, Exato. é para pedir ajuda. E depois, tu sabe, lá no mercado, se tu tá, né, fazendo e deu errado, a tendência, bota outro para fazer. Tem que né? se agarrar às Tem que oportunidades. fazer. A gente Cara, tem que se agarrar às essa história da oportunidades, literalmente. persistência, Aham. eu tava no primeiro... Eu Não sei se teimosa. isso vai poder ir isso pro ar depois, mas eu tava nos primeiros dias, assim, e eu perguntei para um dos professores se tinha um laboratório. Sim. Com câmera, com vídeo, porque eu tava muito empolgada. Cheguei Claro. super empolgada no curso e tal, e não tinha, gente. Você não tem noção da minha... Eu disse assim, não. Frustração. Não, eu não vou aceitar isso. E aí, não sei quem é que estava conversando comigo, na hora me disse: tu não vai conseguir. Aquilo me deu uma tristeza naquele momento, porque já tentaram não sei quantas vezes, porque não tem isso, porque mas agora vai ter. Eu me lembro que aquilo ficou muito nítido assim na minha cabeça, que vocês querem ver que semestre que vem eu vou estar em podcast. Mas... E a gente tá aqui, porque se tu não persistência, né? se tu não A colocar gente na tua precisa- cabeça Aham. que tu quer alguma coisa, às vezes a gente tem que escolher as batalhas. Claro. Foi o que aconteceu Aham. comigo na aula de matemática do Decker, né? Eu não conseguia escolher, não conseguia optar por aquela batalha ali naquele momento. Mas eu tinha outras metas e, de repente, E tá Mas- tudo bem mas é desistir às papel. vezes. Não, e trocar para é as outra, batalhas outra que tu vai escolher. batalha. A minha Exato. cabeça naquela época não tava para aquilo. Pronta pra Não aquilo. tava, Decker, não tava. Mas tá bem. hoje tu me disse coisas Mas que a, tu nos disse a matemática que eu também vou me dá levar para medo. minha vida. Eu Ah, vou que levar para bom. minha vida e talvez isso vá ficar presente comigo. Mas assim, às vezes as pessoas não têm os mesmos sonhos, não têm as mesmas ambições, não Exato. têm as mesmas vontades e a gente não pode julgar as pessoas por isso também, né? Mas Verdade, essa função isso. do podcast hoje para É. mim é uma... Quando tu me dissesse no começo da entrevista que tá sendo programado um laboratório Sim. para que isso Ai, aconteça, legal. para que o podcast seja nosso, para a tristeza do garoto ali, né? Que não vai- Uma parceira, não, precisa de alguém quer para dizer, editar, para tristeza gravar. do garoto ali que não vai ser contratado mais, mas isso para nós vai ser uma grande Vai vitória. ser sim. É, pros E eu alunos. pensei assim, de que maneira eu vou ajudar os meus colegas? De que maneira eu vou me inserir no mercado dentro da faculdade, no mercado de trabalho? Como as pessoas vão saber que eu existo? Como eu vou fazer que as pessoas saibam que a gente existe? E como eu vou levar o nome da faculdade para a comunidade, sabe? E aí eu pensei, cara, o que que eu faço no momento hoje? É isso, eu trabalho com isso já. Sim. Eu trabalho com comunicação, então eu vou levar o que eu sei, vou escolher essa batalha agora nesse momento, vou conversar com quem tem que conversar, vou levar o projeto, vou comunicar que eu quero, que eu estou disposta, porque a gente estava com uma dificuldade de entrevistadores, no caso, né? A Carol, ela chegou depois, tipo, a princípio era só eu, e a Carol topou, e ela tá Vambora. rompendo Que essa bom. barreira Pois para é. mim. Tá sendo incrível ela se tornar, ver ela crescer nessa entrevista hoje.
Porque É ela estava verdade. extremamente É. nervosa. Aham. Ela estava Sim. extremamente... Muito nervosa. E ela cresceu, Aham. né? Eu percebo isso. Eu percebo Olha, essa ensaiei a desenvoltura semana dela hoje. inteira. Eu E a gente, chegou aqui. e a gente transformar Bacana. a Aham. vida das pessoas, transformar a faculdade para depois transformar a comunidade, eu acho que é o ponto-chave de tudo que a gente Perfeito. está fazendo hoje. Mas eu quero grifar um ponto da tua fala e da do Deck. Eu concordo, aprendizado, 50%, se a gente fosse botar em percentuais ali, Sim. a gente que é da área de gestão gosta muito, né? 50% responsabilidade ia de gostar qualquer de trabalhar com instituição Uhum. e 50% do estudante. Então tu traz, eu cheguei e fiquei decepcionado porque não tinha isso, não tinha Sim. aquilo. A grande maioria, posso afirmar para ti, Mas imagina se a a gente grande desiste maioria ali, dos alunos não entendeu? faz nada. Sim. Não faz nada. E tu é responsável 50% Sim, pelo teu Pelo meu aprendizado. aprendizado e desempenho também, né? Exatamente. Então, o que se tem que fazer? Tu tem que propor. Assim como numa empresa. Ou vocês acham que alguém chegou e bateu lá dizendo que o Senac Perguntando se tu queria trabalhar. Se o Senac Aham. em Pelotas quer um centro de tecnologia, Ninguém o Senac vai quer fazer em isso. Pelotas um projeto Iletec, o Senac quer em Pelotas um projeto para ensino médio. Não. Olha, nós precisamos disso. Muitos a gente recebe não. O professor Decker Mas eu apresenta um tava projeto. falando Não sobre dá. isso esses Sim. dias. Né? Os nãos que a gente Faz leva na parte, vida também faz nos parte. acrescentam É. de alguma maneira. Isso. Então tu traz. Olha, pode ser que não dê naquele momento, mas apresenta uma proposta. Sabe o que eu pensei na não hora? tem na faculdade? Não deu, mas vai dar. Ok, olha, não tem na Sim. faculdade, mas será que não dá para fazer uma parceria com um estúdio, como a gente está fazendo? Aham. Assim vale para uma visita técnica. Olha, a gente não conseguiu na empresa tal, mas eu consegui E a o outra Caio não tá empresa. aqui, mas o Caio também, É gente. Eu isso, quero gente. agradecer o Caio, porque o Caio É. também se empenhou mesmo. Ele não vai ficar muito tempo conosco, Sim. mas ele deu o pontapé inicial em coisas Verdade, que, Mas, gente, que é foram propor. sensacionais. Propor. Então, assim, quem quer fazer alguma coisa, acha um meio. E quem não quer fazer, acha uma desculpa. Simples Exato. assim. Exatamente. Exato. Não, tu acha um meio. Não dá não tem estúdio, não tem isso. Vamos achar uma E alternativa. é muito mais fácil, né, Thiago, tu criar um culpado pelos teus fracassos do que tu assumir. Isso aí é pra vida, Decker. Isso aí é pra vida. A gente se exatamente. Tu transferir a responsabilizar culpa, né? pela vida da gente, né? Exatamente. E pelos sonhos da gente, É. porque na verdade parece que não, mas são sonhos que na verdade. verdade as metas que a gente bota que realizam nossos sonhos, né? É verdade. E isso hoje pra mim tá Muito sendo bom. sensacional, incrível E mesmo. sonhar e pensar é o que move, né? Porque se tu não sonha nada, se tu não pensa nada, tu não vai construir nada. Essa que é a verdade. Né? Então, eu tenho que ter um sonho, eu tenho que querer alguma coisa. Exato. Se eu não tenho nada, vou fazer o quê? Vou Uma deixar pessoa a vida sem me levar, sonhos, né? uma pessoa sem sonho, sem meta, é uma É. pessoa eu acho que fica Tem vazio. uma frase né? que diz, né? Quando tu não sabe a direção, qualquer caminho... Qualquer caminho Qualquer serve. caminho Serve. serve, exatamente. Não era o gato na história da Alice, Alice, essa. eu O Cortella acho- fala sobre isso. O aí. Cortella É, fala qualquer sobre isso. caminho. O Karnal também fala Karnal. muito sobre isso. Isso aí. Uhum. Gente, não sei, eu não sou dono do horário. Isso aqui é pra Não, ser cortado. eu tava esperando chegar Aham. nos 15 minutos finais pra Pra gente vocês ter encaminhar. as considerações finais, né? Primeiramente, gente, incrível conversar com vocês, conhecer um pouco mais da história de vocês. A gente conseguiu hoje um avanço muito significativo para todos os cursos, para toda a faculdade em si. Acredito que depois a gente possa trazer o pessoal lá da Dom Pedro também, Pode, né? Eu tenho sugestões para vocês de nomes também. Eu já tô com algumas pautas dentro da minha... Porque eu converso com as vozes da minha cabeça e elas, em determinados momentos, elas me dizem, né, o que a gente quer entrevistar. Eu acho que tem pauta para Tem muita. muita conversa. Muito obrigada ao Senac por estar nos proporcionando essa oportunidade também, por acreditar no meu trabalho, no nosso trabalho, enfim, dos alunos e de todo mundo que está envolvido. E, Ana Carol, tens alguma consideração final, algum agradecimento? Sim, eu tenho um agradecimento assim pela oportunidade de participar desse podcast, de me desafiar, do Senac acolher muito bem todas as minhas questões ali e me proporcionar boas experiências, de participar desse podcast contigo, que eu estava muito nervosa, mas uma coisa que eu falei, estou me sentindo segura porque vai ser com a Lid e ela vai saber me conduzir ali na hora, então foi muito legal, assim, estou me desafiando. E foi bacana participar, uma Que experiência bom. incrível. E eu espero me desenvolver mais na área da tecnologia, me libertar de várias coisas assim,
pro meu futuro profissional. E foi muito legal receber vocês, muito legal participar desse podcast contigo. Eu agradeço bastante. A ideia inicial foi do Felipe, né, gente? O Felipe é da Júnior também. Vocês Sim. conhecem muito bem o Felipe que é incrível. E um dia nós nos encontramos na rua, do nada, tava 2, 3 semaninhas. Eu tô com uma ideia assim, diz o Felipe. Eu digo, mas sou eu. Na hora, gente, vocês não têm ideia. Eu tô com isso na cabeça faz 6, 8 meses. Não sei quanto tempo faz isso. Porque eu disse, sou eu. E eu vou fazer. E aí o negócio foi desenrolando, as oportunidades foram se criando ao longo desse tempo. E o agradecimento é esse, para que a gente consiga desenvolver os talentos que a gente já traz ao longo da vida, de repente, aprimorar esses talentos também, né? Por que não aprimorar o talento do aluno, né? O que ele tem de melhor e ressaltar o que ele tem de melhor. O Decker, sensacional nas aulas também, ele sempre procura entender o que está acontecendo. Ele te pergunta, ele vem perto, ele se aproxima. E quero te agradecer também. Muito obrigado, Por eu isso. que agradeço. Espero Por estar isso. sempre contribuindo, E né, por da tudo melhor que maneira possível. tem acontecido. Agora, se vocês quiserem, vocês podem deixar as considerações finais também, não tem problema. Bom, Becker, por favor. Bom, eu também só tenho a agradecer aqui, dizer da minha satisfação, né, e da minha alegria de ver esse projeto nascendo, né, que até então a gente vinha discutindo bastante no âmbito da Senatec. Agradecer ao Thiago pelo apoio que a instituição está nos dando em termos de fomentar esse projeto e acreditar no projeto, né? Então, acredito que nós temos muito trabalho pela frente e parabéns a vocês as duas pelo Obrigada. excelente desempenho aqui. Fiquei muito feliz de ver vocês, tá? vou ficar encabulada. E eu acho que vocês saíram muito bem, né? Muito bem, e continuem assim que nós temos muita coisa boa pela frente. Que Eu bom. acho que a Oba. Cristina Ranzolin deve se cuidar. Tem que se Ai, meu cuidar, Deus, eu sou Será? muito Se apaixonada por Será? ela. Será que ela vai me notar, gente? Não, meninas, Marca ela. Eu acho ela incrível. muito mal. Comunicador exemplar. Eu Conhece preciso. pessoalmente? Pessoalmente não tive oportunidade Ah, ainda, é. né? Quem Chama sabe ela vamos pro trazer ela nosso para uma podcast palestra aí. do Senai. É possível, tudo é possível. Interessante, podemos Um pensar bom nisso. nome, um bom nome. Uma boa Próxima palestra. Semana Acadêmica da Gestão, quem sabe? Nós Olha, pensarmos. Decker, eu não tô. Eu acho tão legal. Eu vou ter um recorde. Mas, Eu não menina. posso perder a Aí vai ser tu compostura. que vai ficar Eu não nervosa. posso perder a compostura. Não, mas assim, eu quero também, em nome da direção da faculdade, parabenizar, pessoalizando as duas, né? Mas assim, eu sei que tem muita gente por trás, né? E aí, em nome de toda a diretoria, os componentes, apoiadores, empresas parceiras, a empresa Júnior, e na figura aqui do professor Decker, eu quero parabenizar todos os professores, especialmente da Escola de Gestão e Negócios, da Escola de TI também, evidentemente, né? Que fazem esse trabalho e dão esse suporte a esses alunos, né? Então, acho que é um projeto que vai virar um programa, porque ele não tem mais fim, né? Um projeto tem início, meio e fim. Começa e tem data para terminar. Então, na verdade, a gente precisa transformar essa ação num programa, ou seja, de tempo em tempo vai ter, e com pautas, Pauta assuntos, nunca vai faltar, gente. pauta porque não eu tenho falta. percebido que É o Senac isso. é muito rico. Não só o Senac, a gente pode olhar para fora, por exemplo, eu estava dizendo para o Decker, há pouco tempo atrás, nós estivemos em Nova York, eu já estive, mas não dessa vez, em Nova York, na Feira Mundial do Varejo, a gente tem pessoas que Que foram, por que legal. não traz as pessoas para eu já falar tenho sobre o uma varejo? sugestão de Sim. pauta pra Sim. ela. Então, ou seja, não é Eu específico quero muito da entrevistar faculdade. até o pessoal, aquele garoto que ficou em primeira colocação. Eu gostaria Olha um muito assunto. de entrevistar É. aquele garoto que ficou na... Como é que é o nome XP. daquela? Nas XP, nas Da competições nacional Senac, e tal, assim, eu isso. vi, a gente estava numa reunião, né, Isso professor, aí. quando nós tá. conversamos com ele, É. e eu achei Boa ele pauta. bem comunicativo Boa também, sabe? Já tem Enfim. algumas, quero dizer também que a organização, eu montei uma pauta aleatória, entre aspas, eu montei um brainstorm Sim. dessas pautas e a Ana Carol organizou elas muito bem, muito bem. perfeitamente. Então, E a assim, gente conseguiu transitar de uma maneira muito leve em todas essas pautas que não por isso deixam de ser sérias, não é mesmo? não tenha dúvida. Porque o que a gente faz aqui, gente, é um trabalho muito sério de levar até a comunidade, seja ela acadêmica ou não, essa conexão. Eu acho que a palavra-chave do Senac
conexão. É isso aí. E, para mim, fora disso, não existe evolução. Então, nós estamos trabalhando para que a comunidade, os alunos, os professores, enfim, a comunidade acadêmica tenha essa conexão com a população, né? Eu acho que Ótimo. quanto mais a gente conseguir trazer, quanto maior o crescimento dos alunos, dos professores, de toda a gestão pessoal e acadêmico, melhor. Melhor, Então, eu sem acho que a dúvida. palavra é essa, é conexão, né, gente? Não, é esse o sentimento, é gratidão e cumprimentar vocês É pelo isso aí. trabalho. Obrigado pelo Obrigada. Tá, espaço. gente, Obrigado. muito obrigada. Estamos encerrando o nosso primeiro episódio do Sena Talk, o primeiro podcast da Faculdade Senac Pelotas. Eu sou a Lídia, essa é a Ana Carol, esperamos vê-los em breve.